Alô, você que está assistindo mais um episódio do nosso querido e amado Hopecast. É com muito prazer que estamos aqui mais uma semana para falar sobre mais uma lição. E a lição dessa semana, mais uma vez, vem para corroborar aí nossas ideias que viemos discutindo em relação à lei, à nossa vida e existência, nossos atos e aquilo que acreditamos e que achamos que é melhor para a nossa vida e também para fazer a diferença aí. Mas é claro, eu não estaria sozinho nessa. E hoje o processo vai ser um pouco diferente. Estamos aqui apenas eu e ele, meu mano, meu querido, meu amado, meu irmão, o cara que me adotou. E seguimos firmes e fortes aí para toda a eternidade, assim eu acredito. Meu mano Thiago, fala aí como é que você tá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo isso. E graças a Papai do Céu estamos muito bem. Estamos nessa semaninha de folga, gravando isso aqui, no finalzinho do feriado de carnaval. E vamos aqui discutir um tete-a-tete. Salvo engano, o primeiro episódio do Hopecast foi gravado nós dois também, né? E voltando um pouquinho às origens aqui. Eu não tenho certeza se era só nós dois ou se tinha o Ronald também, mas eu sei que teve algum que foi só nós dois. Com certeza teve um que foi só nós dois, cara, mas eu acho que o primeiro, cara, se eu não me engano, o primeiro que a gente fez o piloto foi eu, você, acho que o Ronald e o Paulo. Eu sei que o Paulo participou de se não um dos primeiros, o primeiro. Depois a gente vê aí para matar a saudade. Mas é isso aí, hoje tá só nós e vamos ver se a gente bate cabeça aqui ou a gente concorda com algumas coisas. Já para lançar, então, a ideia aqui da lição dessa semana, o título, né, o número da lição é 8, dessa lição aí que já está semi-nova, de acordo com meu querido amigo Ronald. A gente está vendo aí, o modelo ainda é novo, mas essa lição em específico, essa edição, a gente já está na metade ali, mais ou menos, né, chegando no começo do fim. E a lição dessa semana tem como título Amor Insuperável. E aí a gente vê na tirinha aí que vai estar disposta na sua tela aí, se você estiver assistindo pelo YouTube ou também no ícone aí do Spotify, você também vai conseguir visualizar essa tirinha, graças ao trabalho aí do nosso sensacional Ronald. Vai estar assim, né, que tem aí um escravo, né, velhinho, sendo segurado aí por um capataz, né, e aí tem uma mãozinha levantando ali uma sacola de dinheiro e o escravo responde, você tá gastando seu dinheiro à toa, eu não vou mais trabalhar para ninguém. Provavelmente porque ele já tá velho, né, e acabado e não sei o quê. E aí aparece aí no segundo quadrinho a chave, né, a mão estendida aí, e a pergunta, né, do escravo, o que é isso? O seu mestre, né, responde, sim, eu comprei a sua liberdade e você está livre. E aí a gente tem o que para mim é o resumo de tudo que a gente está estudando aí nesse trimestre, que é esse escravo aí que já não teria mais forças, que já não teria mais aí o que fazer na sua vida. Ele então responde, pois diga-me o que o Senhor quer que eu faça, que eu farei com alegria. E eu acho que, como eu falei, essa tirinha é o resumo de tudo, porque a gente viu que durante aí as nossas conversas nesse trimestre, a gente bateu muito em cima da questão da lei e do que a gente faz. E aí, uma das conversas que a gente sempre teve, que a gente sempre reforçou, foi essa ideia de que, né, o que determina a nossa salvação é justamente a graça e não aquilo que a gente faz, mas que da mesma forma a gente tem que estar ligado no que a gente faz, porque o que a gente faz pode sim determinar a nossa perdição, porque da mesma forma que a gratidão do escravo ali é o que faz ele tomar essa atitude de dedicar a vida dele aí ao seu comprador, que lhe deu a liberdade, assim é também espelhada aí a nossa vida cristã, que Jesus, que foi quem comprou a nossa vida, a nossa liberdade, a nossa existência, e cabe a nós essa demonstração de gratidão, da mesma forma que o escravinho aí fez, nós como escravos do pecado, também aí faremos por amor e por gratidão a Jesus, tudo aquilo que for do desejo dele, será a nossa alegria. Você concorda com essa, com essa visão aí, meu mano? Cara, então, concordo sim, vou explicar o porquê. O ser humano tem uma característica de comportamento que é
a retribuição. Nós costumamos devolver o comportamento para as pessoas que nós recebemos dela. E é com base nisso que funciona essa relação, genericamente falando, não falando de cada indivíduo, mas a relação entre Cristo e nós funciona dessa maneira. Cristo demonstrou o amor dele por um método que nós não sequer conseguimos devolver, mas ele demonstrou um amor assim absoluto. E consequentemente a ação que se espera em retorno com base na devolução do que nós recebemos é que a gente queira o bem dele por causa disso. O que acontece na tirinha aqui do escravo eu acho muito interessante, porque eu acho que é tipo aquele jogador mais velho que ninguém acredita nele, aí algum técnico vai lá e fala, mano, eu ainda acredito em você, vou te colocar para jogar aqui e mostra para eles que eu estava certo em acreditar em você. Isso é uma retribuição, você devolve a confiança com o esforço. E essa questão, pô, eu te dei a liberdade, cara. Você. Não é como se esse cara que comprou ele esperasse alguma coisa em retorno. Ele tá de, fazendo aquilo por amor. Querendo ou não, a compaixão é uma forma de amor. Ele tá, no caso da Tirinha, eu acho que deve ser compaixão pela questão de mostrar o escravo como um cara mais velho e tudo mais. Mas ele tá fazendo aquilo por amor, não porque ele espera alguma retribuição. Mas, pô, o cara pensa, mano, o cara tá me dando a liberdade, eu quero retribuir isso de alguma forma, ele me fez o bem. E o comportamento do ser humano, pelo menos, deveria ser esse. Hoje em dia é um pouco mais complicado de falar como se isso fosse uma regra, né? Infelizmente. Mas eu acho interessante a Tirinho, eu acho que a forma dela de demonstrar uma relação em um grau diferente que é de Cristo conosco é muito boa. E é porque o que a gente tem visto aí com essa lição é que Paulo ele teve uma quebra de cabeça muito forte aí com os judeus daquela época, né? A gente vai vendo aí pelo livro de Romanos, que os judeus, para eles, o que valia era a lei. O próprio Paulo, sendo um fariseu, era um cara que manjava muito de lei, estudou com os melhores lá, era um cara que tinha tudo para continuar aí nessa vida, né, de legislador, talvez, mas o cara ali referência e tal, para ensinar lei, para falar de lei. E para eles era isso que promovia ali a santidade de alguém. Então, quanto mais dentro da lei a pessoa estava, mais correta ela estava, por motivos óbvios, e também mais condicionada à salvação ela também estava. Só que ele veio para provar que na realidade não, mesmo ele falando que, né, ele se considera aí dos pecadores o maior. Então, um cara que manjava muito de lei, sabia muito das coisas, ainda se condicionou como um dos maiores pecadores. E aí, por que isso, né? Porque ele fala sempre dessa dificuldade que ele tinha entre saber o que é certo, e porque essa é uma diferença muito forte, você saber o que é certo e você fazer o que é certo. Eu, muitas, diversas vezes, eu sei do que eu não posso fazer, do que eu devo fazer, e ainda assim eu acabo, né, cometendo aí alguns erros que eu não deveria fazer, ou deixando de fazer as coisas que eu deveria fazer. E aí Paulo comentava sobre essa questão, e ele via aí meio que uma divisão de mundos, né, aonde a gente está aqui nesse mundo presente aqui, o atual, né, aquele que a gente toca e sente, que é o mundo regido pelo pecado, onde todos nós somos os escravos e a gente sofre uma influência muito forte do pecado e das forças do mal para cometer, para nossa própria natureza, uma natureza que já nos atrapalha bastante por causa disso. Tanto que é uma luta muito forte que a gente tem que ter para fugir dessa força. E Paulo fala também de uma outra realidade, que é essa realidade, sim, que é a que a gente tem que buscar, que a gente tem que lutar para conquistar, que é a realidade de Cristo, quando ele veio e saiu do céu e se colocou aí numa posição de humano, num corpo humano, passando as mesmas condições que nós, de frio, de fome, de sede, para que ele fosse, para que ele cumprisse a missão de ser digno de tomar para ele as condenações que seriam nossas, né? Então essa missão muito muito louca aí
que Jesus teve para salvar a gente, demonstrar nosso amor, ele nos deu essa oportunidade de buscar essa outra realidade. E isso é uma coisa bacana porque a gente vê aí, a lição comenta uma parada que a gente consegue falar bastante e viajar no assunto, que é esse ponto de cosmovisão. Meu camarada Tiago já deu um sorriso ali, porque é um assunto muito complexo, porque veja bem, querendo ou não, para nós, né, talvez para você que está ouvindo aí, né, participando, ou talvez não também, pelo menos para mim, eu falo pessoalmente, existe sim aquela verdade absoluta, aquela verdade que está pautada aí no conceito de Deus. Então, a minha visão sobre a realidade das coisas, sobre as coisas que existem e tal, tem base em Deus. Mas e para quem não fecha com essa ideia, né? Quem não concorda, não acredita em Deus e tal, essa pessoa também tem a visão dela. Só que aí a gente entra num campo que é um campo de difícil locomoção e acesso e tal, que é o respeito ao que o outro acredita. Afinal de contas, eu não quero que, sei lá, venha um muçulmano ou um hinduísta apontar o dedo na minha cara e falar que o que eu acredito é errado, ou que não faz sentido aquilo que eu penso e tal, aquilo que eu pratico. Então, da mesma forma, eu sei que não é a atitude correta eu virar para essa pessoa e dizer que aquilo que ela acredita como vida e tal também não faz o menor sentido. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de abordagem e tal com as pessoas, porque o cristianismo é algo que deve sim ser compartilhado com os outros, mas que não deve ser forçado aos outros. Pelo menos eu penso bastante assim. E aí eu não sei qual é do meu querido aí, do Thiago. Eu sei que com cosmovisão e visão de mundo, essas coisas, a conversa vai tomar vários caminhos aí possíveis, porque assim, é uma dualidade. Para mim, existe o certo, mas eu sei que algumas pessoas podem simplesmente não querer ir de encontro com o meu certo, mesmo eu sabendo que para mim as coisas funcionam dessa forma. Bom, como o Galter falou, eu abri um sorriso porque eu gosto muito do assunto. E, cara, você disse que nós temos algo como verdade absoluta, que no caso é Deus. Para qualquer raciocínio, você precisa de um princípio dentro desse raciocínio. E, sinceramente, até para qualquer atitude, qualquer pensamento, tudo tem um princípio, tudo. E tem uma frase que meu pai sempre disse que princípios não se negociam. Nesse caso, eu acho que é o princípio que não pode ser negociado de maneira nenhuma. Para nós, Deus é Deus, Deus é o princípio, Deus criou tudo. E um dos outros princípios, pelo menos esse falo como particular, meu, é o respeito pela opinião das outras pessoas. Porém, para as pessoas que me conhecem, outro princípio meu é o diálogo. Eu amo conversar, amo argumentar, amo construir e Vamos, desconstruir pensamentos, vamos tanto os só, meus vamos só quanto de outras trocar pessoas. diálogo por discussão. Acho que se encaixa mais nesse ponto. Acho justo, acho justo. Não, não nego. Apesar de eu não ser a pessoa com ânimos exaltados normalmente na situação. Cara, eu amo debater, eu amo argumentar, eu amo tentar pensar como a outra pessoa e não necessariamente para concordar com ela, mas sim para analisar onde o raciocínio dela difere do meu e por que que isso estaria certo ou estaria errado. Eu acho que o que a gente entra aqui é uma forma de amor. O amor também depende do diálogo. O amor depende de você se colocar no lugar das outras pessoas e, querendo ou não, você querer o melhor para outra pessoa também faz parte do amor. Então, quando a gente invade um pouco daqueles de não quero desrespeitar ninguém, que o respeito vem de você abrir os ouvidos para as outras pessoas e não necessariamente só alterar suas crenças, mas sim você só criar um processo de diálogo e tá tudo bem, tudo certo.
Mas, voltando um pouco mais para o assunto, isso foi só uma pequena explicação de por que eu acho que nós podemos entrar um pouco nisso, sem muitos problemas. Cara, eu acho que aqui a gente tem uma discussão muito grande sobre lei. Paulo, ele era Saulo era um legalista, que caçava pessoas que iam de encontro ao que ele pensava, basicamente, e que de repente caiu do cavalo e abriu os olhos, literalmente falando. Ele percebeu que a forma importa menos do que o conteúdo. Muitas vezes as mensagens que nós recebemos são passadas de formas não tão convenientes ou não tão fáceis de serem entendidas, mas as mensagens são importantes. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente entra. E a grande mensagem que a gente tem que passar, todo mundo sabe, que é Deus, o amor de Deus, o sacrifício de Jesus por nós. O grande defeito aqui, talvez, e discordância, seja a forma que nós passamos essa mensagem, eu acho. E é por isso que a gente tem que se importar um pouco menos com a lei, como o Paulo fala, desde que nós mantenhamos o nosso conteúdo. Eu acho que é uma discussão, diria que milimétrica, de até que ponto pode ser maleável, até que ponto isso é correto, mas é uma discussão que é válida. Pois é, o grande ponto aí que você falou, que é o sucesso da discussão, é exatamente isso sobre a lei, porque Paulo ele deixa claro para a gente que não é a lei que é responsável por você, sei lá, por você ser salvo, por você se perder. A lei ela não faz nada contra ou a favor de você. A lei ela tá lá, ela existe. A lei de Deus serve para evidenciar o pecado e esse pecado é algo que a gente tem que se envergonhar para mudar alguma coisa e pedir perdão, claro. É parte do processo. Então a lei ela demonstra, ela mostra, ela dá ordem às coisas, à vida e tal, e como as coisas funcionam. Então você não vai ter sociedade sem lei, você não vai ter um estado sem lei, um governo sem lei, mesmo que essa lei seja uma lei convencional entre os habitantes, né, de sei lá, de boca a boca, de não sei, não precisa ser uma lei escrita, mas existe lei. Na minha casa existe lei. Qual é a lei? Meus pais mandam e eu obedeço. Muito simples. É uma lei. Então, a lei serve para isso. Por quê? Porque a lei de Deus, inclusive, né, a gente acredita que Deus é quem sabe de todas as coisas nesse universo inteiro, porque ele é quem criou e rege a coisa toda. Se Deus criou leis para que nós sigamos e não quebramos, é porque algo de ruim pode acontecer se essas leis forem quebradas ou deixadas de lado. Alguma resposta negativa pode vir. Cara, se Deus pediu para a gente fazer, mesmo que de primeira, assim, vamos colocar, mas por que eu tenho que fazer dessa forma? Por que e tal, não sei o quê. Eu acredito que existem algumas condições e alguns episódios e situações que mesmo que eu tente muito aqui na Terra, eu não vou conseguir ter noção do porquê que é assim, do porquê que as coisas funcionam dessa forma, mas eu sei que funciona. Então, da mesma forma, para mim, é a lei de Deus. Eu posso não ter noção do porquê que as coisas devem ser feitas dessa forma, mas eu sei que há um sentido por trás, por mais que eu ainda não saiba. Quantas vezes você já não deixou de fazer algo que você queria ou fez algo que você queria por causa de um pedido dos seus pais? Muitas das vezes, os nossos pais fazem pedidos que, ou nós não entendemos, ou, pior ainda, às vezes não fazem sentido de fato. Existem alguns pedidos dos nossos pais que são simplesmente porque eu quero que seja desse jeito, eu tô acostumado assim, não muda, deixa do jeito que tá porque é o que eu quero. Só que você ama aquela pessoa porque desde a hora que você nasceu ela te ama. Então, às vezes, mesmo que não faça sentido, mesmo que você não queira fazer, mesmo sem fazer sentido, você faz para agradar. A questão é que a gente está aqui em face de um ser que sabe tudo.
um conceito que nós não conseguimos entender, porque a gente nem sabe o que é tudo. Quanto mais saber tudo, de fato. A gente não sabe nem os temas que são possíveis serem conhecidos, quanto mais o conhecimento dentro desses temas. E se o ser mais poderoso, incrível e sábio do universo te pede para fazer alguma coisa, ainda que fosse o caso de um ser imperfeito como seu pai, você deixaria de fazer porque ele te ama. Mas levando em consideração que é Deus, eu te garanto que não é sem motivo. E aí vem a parte da fé, que a gente tá em conexão, a gente ter esse amor e a gente ter essa reciprocidade que faz com que nós nos sintamos melhor de fato obedecê-lo, ainda que sem entender e sem fazer o que a gente quer. Tem uma parada que o Ronald sempre comenta que eu acho muito impactante, assim, para parar para pensar um pouco. Que é a frase é a seguinte: se aqui eu não me preocupo, eu não tomo tempo e tal para estar com Deus ou para procurar Deus e dedicar a minha vida a Deus, então se eu pensar que eu vou ter minha vaga no céu, eu estou um pouco enganado, porque se aqui eu não procuro Deus, eu vou fazer o que no céu? Não faz sentido. Você não buscar a Deus e ir para o céu é o equivalente a pegar uma pessoa que não é nerd, nem sabe de nada e jogar no meio de uma Comic Con. Talvez vocês nem sabem o que é isso. Eu acho que É eu um me encontro sentiria de um assim. monte de gente que gosta de filme e quadrinho e essas coisas. Cara, você vai fazer o que lá dentro, velho? Não tem ninguém que você saiba, nada que você goste, ninguém que você conheça. Ou então colocar assim, eu, sei lá, decidi do nada que eu quero ser médico. Aí achar que eu vou fazer um vestibular lá e vou passar no vestibular. Se eu nunca estudei na minha vida para ser médico. Não faz sentido, não tem como. É simplesmente zero chance. E aí a gente cai de novo naquela conversa, né? Mas então quer dizer o quê? Que eu tenho que fazer alguma coisa para garantir isso? Não. É justa, a gente volta naquela tirinha lá, que é sempre bom dar uma frisada. Não é, cara, a causa e o efeito. As coisas se invertem aí nesse processo. Meio que o efeito é ser salvo. Então a causa é eu fazer alguma coisa. Na realidade é o contrário, a causa é que eu fui salvo. Então o efeito dessa minha salvação é a minha gratidão. E aí, cara, quando eu reconheço que a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu um dia posso chegar a ter, todos os meus sonhos, todas as minhas condições e bênçãos de saúde, de alimentação, de roupa que eu tenho, de cama que eu durmo, não sei o quê, tudo isso é bênção de Deus. Eu não tenho domínio sobre nada, muito menos sobre a minha vida, que é uma coisa muito frágil e a qualquer momento pode acabar. Quando eu percebo isso e vejo que eu estou vivo pela graça e pelo amor de Deus, e vejo que eu tenho tudo isso sem merecer pela graça e pelo amor de Deus, cara, se nesse momento a sua vida não dá uma virada assim, uma mudada, aí é um negócio que a gente tem que conversar um pouco para ver de qual é, porque esse é o sentido da parada. A gente não vai encontrar na Bíblia contradição ou ideias que são diferentes umas das outras. Então não adianta eu falar que guarda lá os mandamentos certinho que você vai ser salvo. É igual aquela história do jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus, né, e falou: ó, eu sigo todos os mandamentos. O que eu preciso fazer para ser salvo? Ou seja, a salvação para ele era fazer. Não era se entregar de fato. Tanto que quando Jesus pediu para ele entregar aí a riqueza dele a todas as pessoas, ele demonstrou onde estava o coração dele. E esse é o segredo da parada. Onde está o seu coração? Seu coração está deitado em que coisa? É no dinheiro, é no trabalho, é sei lá, no salário, enfim. Deixa eu fazer uma última afirmação polêmica aqui. Isso é uma opinião pessoal. Deus não te condenaria a uma eternidade de tédio. Se o céu, se o convívio, se a Bíblia, se as histórias, se isso não te diverte, se isso não te faz bem, se isso não te faz feliz, Deus não vai ser quem vai te condenar a uma eternidade em um local que você não quer estar.
E eu te garanto que se tem alguém que consegue medir onde você quer ou não tá, na Terra. É isso aí. No final né, das contas lá não vai ser uma listinha assim, né? Ah, o Thiago, tal dia ele furtou lá uma balinha fine da padaria aqui, ó. Pá, mandou mal. Aí na outra listinha, um dia, não, mas o Thiago dividiu essa balinha fine com um moleque que tava, né, pedindo ali, passando fome, e dividiu essa balinha aí, pô, aí, ó. Uma ação boa, não vai ser isso. Vai ser o peso das suas vontades, dos seus desejos e do seu coração, né? Que a gente estava falando aí. É isso que vai mostrar ali aonde que o seu pezinho tá. E lembrando que não tem mais ou menos. O mais ou menos é do rei desse mundo aqui. E como o Thiago falou aí, cara, se você sabe de todos os exemplos, de todos os episódios e tal, de coisas que aconteceram na Terra e do caminho do cristianismo e da história de Jesus e tal, e o que Deus fez por nós, e ainda assim isso não te deixa maravilhado de alguma forma, e aí a gente vê que a lição fala sobre essa questão de esperança, porque também junto com essa ideia aí de cosmovisão e tal, da forma como as pessoas encaram a vida, cara, eu não sei, eu falo assim, pessoalmente, eu consigo entender quando alguém fala que não acredita e tal em Deus ou sei lá alguma outra força superior, que acha que não tem esse sobrenatural na vida, né? Que a vida é só isso aqui mesmo, é uma somatória de fatores aí que deram certo para que tudo isso aqui acontecesse, né? A distância da Lua para a Terra aconteceu porque deu certo, a distância da Terra para o Sol aconteceu porque deu certo, a órbita da Terra com o Sol aconteceu porque deu certo. Assim, tudo aconteceu porque deu certo. E, assim, há variáveis infinitas, mas que deram certo. Então, as pessoas que acham que é assim que as coisas funcionam e tal, cara, eu não sei, para mim, e aí eu vou concordar com o que a edição trata. Para mim, essa visão é meio triste, assim, acho que eu vou dizer triste, porque é só isso. Assim, a vida é uma coisa tão maravilhosa, tão fantástica e tal, e de você ficar boquiaberto com algumas coisas que a gente consegue visualizar aí através da natureza e tal, ou do próprio ser humano, do que a gente é capaz de fazer e tal, da onde a gente consegue chegar. E é só isso, sabe? A gente está condicionado a viver, ou até nós mesmos nos exterminarmos, ou até as condições universais que tem um rumo aí que é inexorável, não tem como acabar, né? Daqui a 5 bilhões de anos o Sol vai crescer e vai engolir a Terra e vai todo mundo morrer. E aí é isso. Então, assim, a gente vê que para quem consegue achar paz nesse cenário, fantástico. É uma coisa muito louca. Mas eu acho que eu não teria, cara. Eu acho que quando a gente vê que, cara, toda isso, para mim o cristianismo faz muito sentido. Mesmo que às vezes apareça E alguém que, ainda assim você precisaria da explicação de como algumas pessoas que escreveram textos há algumas dezenas de centenas de anos fizeram profecias que explicam coisas que ocorrem hoje. cara, sim, Ainda assim você precisaria dessa. é o que eu ia falar agora. O cristianismo para mim ele faz tanto sentido, mas isso você tem que analisar, cara. Não adianta analisar assim, vamos supor, não, eu vou observar o cristianismo, mas procurando falhas. Cara, se você quiser procurar falhas, você vai achar falha em qualquer coisa. Até, sei lá, na cor do céu azul, você vai achar alguma falha ali no azul e vai discordar que é azul, não sei o quê. Tem gente que acha que a Terra é plana, bicho. Em pleno 2020, Tem 2021. gente que acha que a Terra é oca e tem um sol dentro dela. Cara, fantástico. O ser humano é capaz de qualquer coisa. Então, assim, não adianta você querer analisar o cristianismo buscando o erro. Você vai achar, mas isso vai ser uma coisa da sua cabeça. Então, o cristianismo tem que ser analisado assim, de uma forma sóbria e pedindo a Deus e ao Espírito Santo por sabedoria para entender o que está acontecendo ali. Não é simples, não é dado assim. É uma coisa que tem que ser compreendida e abraçada. Então, cara, quando eu vejo o cristianismo e a história do cristianismo tá lá de trás de Abraão e vai seguindo pelos escritos,
que sobreviveram ao tempo e tal, e aí conta a história de Jesus também, e as profecias, que nem o Tiago falou, cara, coisas escritas, né? Isaías prevendo a chegada de um rei, acho que 200 anos antes. E aconteceu. E aí? É a mesma coisa, né? Ah, aconteceu porque aconteceu, deu certo. Poderia não ter acontecido. Da mesma forma que, sei lá, o Sol para a Lua, a Terra para o Sol. Então, assim, se eu quiser achar que é tudo uma questão de consequência e sorte, e número e tal, e condição biológica, e física, e química, não sei o quê, eu posso achar. Para mim, esse pode ser o sentido da minha vida, mas é um sentido que não te leva a lugar nenhum, né? Não te leva a um, sei lá, é isso. A sua vida é isso. Você não vai ter nada além disso aqui. Então vamos colocar para que amar, para que me abdicar, né, de mim, das minhas vontades, em prol do outro, sendo que isso não vai me gerar nada e tal. Eu não vou ter nenhum ganho com, muito pelo contrário, eu vou ter perda, né? Mas diz aí, mano. Estamos entrando numa discussão filosófica aqui que eu tô amando. Vamos embora. Vai parecer que eu tô dando um tiro no próprio pé, mas eu vou contar uma história. Teve uma vez que eu tava conversando com um colega meu que ele era. Não era evolucionista, mas ele não acreditava em nenhuma força superior. Nenhuma. Não é que ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em nada superior. E ele virou para mim e falou. Na verdade, eu virei para ele e falei: nós precisaríamos de uma sequência de coincidências absurdas para você, que é um fã de matemática, que era um menino, acreditar que de fato todas elas aconteceram. E aí foi a única explicação que algum dia eu recebi que eu virei e falei: eu não consigo falar 100% de certeza que você está errado. Ele virou para mim e falou: existem teorias que falam que existem inúmeros espaços, inúmeros universos, inúmeras realidades e o tempo é infinito. Eu falei: ok, dentro disso se isso fosse verdade, não existe nenhuma prova que isso é verdade, estou repetindo aqui. Dentro disso, você poderia dizer que em uma dessas realidades isso deu certo. E para uma sequência de combinações e coincidências absurda, a gente está aqui. Ok, isso poderia dar certo. E aí você resumiria toda a vida na Terra e você e todas as pessoas e tudo que já aconteceu hoje a nada. É literalmente isso. Você está resumindo o legado humano a nada. Porque, sinceramente, se a gente não acreditar em nenhuma força superior nem nada, eu não tô falando que isso é lógico, não é. Mas eu tô falando que se você não acreditar nisso, não existe futuro. O futuro é a gente ser engolido por algum buraco negro da galáxia. Ah, mas eu não vou estar vivo. Tá, só que alguém vai estar. Ah, talvez os humanos não estejam. Mas eu não consigo aceitar viver nessa descrença e nessa visão finalista e fatalista da realidade. Sendo que tem uma outra teoria que faz muito sentido, que tem uma explicação lógica e tem umas demonstrações muito estranhas, do tipo alguém adivinhar que vinha um rei 200 anos antes do rei vir. E aí você vai falar: não, todos esses indícios que fazem total sentido estão errados, e na verdade tudo é uma grande coincidência que leva a gente a lugar nenhum. Pô, não é uma troca boa, velho. É, assim, Isso eu tô levando, eu tô tirando toda a fé, toda a nossa relação com Deus. Eu tô tirando aquela hora que você coloca o seu joelho no chão e ora, e você sente uma mão em cima da sua cabeça falando: filho, vai ficar tudo bem, calma. Eu tô tirando tudo isso e ainda assim não faz sentido. tá tirando tudo o que não se pode provar e ainda assim o negócio fecha, a conta fecha. Cara, é isso aí, é o que você falou. Para algumas pessoas isso basta, mas cara, para mim, para você e talvez para você que tá escutando aqui também e tal, cara, não dá, sei lá, só não dá. É muito esquisito achar que é só isso, pensar que as coisas só são assim e tal. Mas aí a gente vê mais uma vez voltando o que é o amor de Deus pra gente, cara. E aí eu acho que eu posso já conduzir aqui mais ou menos as nossas retas finais, fechando mais nesse sentido, né? Cara, o que Deus fez não é brincadeira, né? Tem um universo inteiro aí analisando tudo que tem acontecido.
na nossa história. E isso vai ser usado, isso vai ser história, cara. Vai estar gravado aí para sempre, para toda uma eternidade, algo que eu sou incapaz de conceber, a concepção do que é uma eternidade, mas vai estar gravado, cara, a história do planeta Terra, esse planeta aqui que a gente está pisando. Um dia as coisas vão chegar aí no final, vai descer uma cidade aqui, vai ser a capital do reino de Deus, olha só isso, né? Nada demais. Tudo isso porque Deus amou a gente, cara. E Jesus, inclusive, eu falei isso lá na classe, eu não sei se eu falei aqui no nosso último episódio. Algumas pessoas pensam que a lei acabaria, né? Vamos colocar assim, que a lei de Deus é algo que possa ser revogado e tal. Afinal, se a gente não é salvo pela lei, se a gente está morto pela lei, morto para a lei, como a gente viu aí em Romanos 7, né, na semana passada, se a gente está morto para a lei, então quer dizer que a lei acabou? Não, muito pelo contrário. Porque se a lei é o que põe ordem, se a lei é o que nos condenou, e se é por essa condenação que Jesus veio, e tomou para si a nossa condenação, e vai ficar para sempre nesse corpo humano marcado pelo que ele fez por nós, para sempre, então a lei não faz nenhum sentido dizer que a lei tem invalidade ou que a lei possa ser desconsiderada e tal, já que é a lei que fez com que Jesus fosse crucificado por nós. Então, galera, se eu pudesse resumir toda a história de todas as coisas, de todos os feitos humanos e espirituais, seria com base no amor. O amor é o que move aí as coisas para o lugar certo, para o colo de Deus. Afinal, uma das definições aí do Todo-Poderoso é amor, a base do amor e a descrição mais correta do amor. A gente pode ver isso pelas palavras e pelas ações e pelo cuidado conosco. Mas acho que a gente pode, então, finalizar aqui, né, esse nosso encontro, eu com meu queridíssimo, meu parceiro. Diz aí, mano, algo que você queira colocar aqui no final para fechar o episódio. Cara, o que eu quero deixar aqui é: Papai do Céu ama muito a gente e a conduta natural é que nós o amemos de volta. Não vamos medir esforços para tentar fazer feliz alguém que nos deu a vida. E é isso, cara. Eu amo esses papos, amei o episódio, amei esse bate e volta aqui com você. E, poxa, é um tema que, se pudesse, a gente ficaria muito mais tempo conversando, porque é muito gostoso. Isso aí, é por isso que a gente se encontra lá no sábado na Hope Class, lá na Igreja Adventista Central de Vitória. E fica aí o convite para você que talvez esteja aqui só escutando, nunca chegou lá, ou se chegou uma vez, duas. Todo sábado, pessoal, a partir das 10 horas mais ou menos, a gente se encontra lá na classe, beleza? Tô lá em Bento Ferreira, aqui em Vitória, no Espírito Santo. Você será muito bem acolhido por nós e vai ser um prazer indescritível ter você lá com a gente. Se quiser bater um contato aí também, mais online, pessoal, no Instagram é @HopeClassVix. E tem aqui também na nossa seção de comentários do YouTube. Você é bem-vindo a fazer qualquer reflexão, comentário, dúvida, questão ou dica. A gente vai gostar muito da sua participação. Valeu, pessoal. Uma ótima semana para você. E que tudo dê certo aí com seus planos e que Papai do Céu esteja presente com você e com aqueles que você ama e odeia também. Forte abraço e até mais.